Viver é difícil, morrer é fácil. Eu sei que parece um pouco estranho ouvir isso em voz alta, mas se você já teve algum lugar escuro dentro de você, você deve saber do que eu tô falando. Levantar da cama quando sua mente diz que não vale a pena, isso exige coragem. E continuar vivendo quando nada mais faz sentido é um ato de força invisível e que às vezes ninguém percebe, só você mesmo. Eu mesma tô vivendo um desses momentos, um momento muito difícil, complicado, e por isso que eu quis fazer esse vídeo para falar sobre a minha perspectiva sobre vida e sobre morte. Não exatamente a minha perspectiva sobre vida e morte, mas assim, como pra mim é muito mais difícil você continuar vivendo do que você morrer. Bem simplificado. Porque, gente, assim, eu acho que é muito mais difícil você continuar vivendo quando tudo que você recebe é cobrança, cobrança das pessoas. Ai, seja mais bonita, seja mais inteligente, seja mais simpática, seja mais atraente, é, seja mais proativa, faça mais coisas, entendeu? Então, assim, é muito difícil você continuar vivendo quando você já não tem mais um motivo, quando você já não tem mais sonhos, quando seus sonhos parecem sem graça, ou parecem muito difíceis, muito inalcançáveis. Então, assim, eu acho muito difícil mesmo você continuar vivendo quando você não vê mais razão pra isso, você não vê motivo pra levantar da cama, você não vê motivo pra você cuidar de você mesmo, você não vê motivo pra você comer. Então, eu acho realmente difícil viver, e quando você toma essa decisão de todos os dias tentar, é uma coisa assim que requer muita coragem, requer muita força, mesmo que você ache que não, só de você levantar da sua cama, mesmo quando você tá assim, sem nenhum motivo, quando você pensa assim, pra que eu vou levantar, se vai ser um dia igual o outro, se vai ter alguma pessoa lá fora que vai ser melhor do que eu no que eu faço, sabe? Quando você levanta da cama, vai pro seu dia mesmo pensando isso, você tá sendo assim uma pessoa corajosa, uma pessoa forte, mesmo que você não perceba. E pra mim, viver é difícil. E o mais triste é que tem gente que realmente não percebe que você não tá assim vivendo porque você gosta, porque você vê motivo, mas sim por obrigação, sabe? E tem gente que vê isso e não tá nem aí. Nenhuma pessoa vira pra você e pergunta: você quer continuar aqui? Você tá gostando da sua vida do jeito que tá? Você tá feliz com isso? Então, assim, é complicado. Você tem assim, às vezes é só você por você, e nesse momento você não está sendo o suficiente por você. Então, a morte acaba sendo uma alternativa que você pode, assim, né? Você pode escolher, você pode ver como opção, mesmo que não seja certa. Mas assim, quem sou eu para falar o que é certo e o que é errado? Não posso, porque eu mesma já pensei nessa alternativa várias e várias e várias e várias e várias vezes. Entendeu? Por isso que eu tô aqui sentada nesse momento fazendo vídeo. Como eu falei, para mim viver é difícil e em comparação à morte é fácil. Porque é o fim de tudo, gente. É o silêncio, não tem mais cobrança, não tem mais dor, não tem mais medo de fracassar, não tem mais medo de ser uma pessoa ruim. É assim, é acabar com tudo. E eu não julgo quem pensa isso, porque eu já pensei, talvez você que está assistindo esse vídeo já pensou isso. E assim, não dá pra julgar, gente, porque se você tá assim, vivendo por obrigação, vivendo assim, vazia, vivendo triste, vivendo sem nenhuma perspectiva de vida, não tem sonho, não tem objetivo, não tá fazendo questão de amizade, não tá fazendo questão de relacionamento, de família, não faz mais seus hobbies, entendeu? Deixa de fazer as coisas que te agradam, que te trazem aquela felicidade. Morrer parece fácil, você pensa assim, se eu acabar com tudo, acabou, não tenho que me preocupar com mais nada, não vou continuar sofrendo. E assim, é triste. É triste quando você vê a morte como uma opção para acabar com seus problemas, porque seus problemas são temporários, por mais que eles se machuquem, são temporários. E a questão é se você vai ter a força e a coragem de continuar enfrentando seus problemas e tentar continuar vivendo. Mas assim, gente, eu aprendi uma coisa com essas coisas que eu pensei, que é assim, o que é difícil dói. E se tá doendo, se tá machucando, é porque você tá viva. Se você tá sentindo, mesmo que seja coisa ruim, é porque você ainda tá viva, você tá respirando. E mesmo que você não perceba, tem aquela pontinha pequenininha de esperança de um dia melhor, de você conseguir viver como antes, ou ter uma melhora. Então assim,
Não desiste. Não desiste, gente, porque se você tá aqui ouvindo isso agora, você pode achar que a sua vida não importa, que ninguém iria se importar se você desaparecesse, mas você importa sim, a sua vida importa, entendeu? Porque só você é você. Só você tem a sua visão, tem o seu coração, tem a sua arte. Gente, você é único, você é único, então assim, não acaba com tudo só porque você está passando por um momento difícil. Até porque, gente, viver não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre você ter coragem de continuar persistindo. É sobre você ter coragem de continuar vivendo mesmo quando tudo está desmoronando ao seu redor. E se tudo que você fez hoje no seu dia foi só respirar, tá ótimo. Você ainda tá vivendo, você ainda tá continuando. Pelo menos você não desistiu, entendeu? Então assim, gente, com esse vídeo eu queria falar pra vocês essa minha visão de como viver é muito mais difícil do que você morrer. De como é muito mais complicado você continuar tentando, persistindo, mesmo quando você sente que você não deve, você fica assim, ai, pra quê? Não tem um motivo, a vida é difícil, nada vai melhorar. Então assim, é muito mais difícil você continuar vivendo do que você realmente decidir acabar com tudo. E com esse vídeo, eu não vim aqui trazer uma grande solução para essa questão em si, nem nada desse tipo. Só queria falar que, por mais difícil que seja viver, ainda é possível. Você ainda pode viver tendo problemas, tendo momentos difíceis. O que importa é você tirar esse tempo para você sentir e continuar vivendo, continuar tentando, não se deixar abater de tudo. Porque é basicamente o que eu faço. Eu tenho certos momentos da minha vida que eu fico muito ruim da cabecinha, né? A cabeça da mapoa. Só que o problema é que eu me deixo bater. Aí eu paro de fazer tudo, eu só fico na cama, literalmente. Eu só existo, eu fico muito apagada e eu só penso assim, vou acabar com tudo, pra mim chega. Mas, gente, não faz isso, porque seus problemas são temporários e o que você tá passando hoje, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, pra você não vai ser nada. E você vai olhar pra trás e vai falar assim, nossa, passei por aquilo e na época foi tão difícil, mas pra mim hoje se eu passasse vai ser tão fácil. Então assim, não desiste, gente, por favor, continua tentando. Se você tá passando por um período difícil como eu tava passando, só para, vê o que tá te incomodando, vê o que você pode fazer. Se for uma coisa que você pode tentar controlar e mudar, você tenta, sem se cobrar. Não dá ouvido pra cobrança dos outros, tá? O que vem de fora não deixa te atingir. Porque se tem uma coisa que eu tô colocando na minha cabeça que é verdade, é que as pessoas que ficam te cobrando, te julgando, falando na sua cabeça, elas não iam aguentar viver 1 minuto na sua vida. Um dia, manda elas viver um dia da sua vida, manda elas lá, vive um dia da minha vida e manda elas pra rua, vê se aguenta. Na hora que eu parei pra colocar isso na minha cabeça, eu fiquei assim, gente, não, chega. Porque assim, obviamente eu tenho os meus problemas próprios, né, que não são culpa de outras pessoas, tem coisas que eu não posso controlar, mas muitos dos problemas que ficavam me afetando era de pessoas, eram pessoas que estavam me machucando, eu tava deixando. Na hora que eu parei pra pensar, eu falei, vai tomar no... Chega, chega. Viver é difícil? É. E daí? Vou continuar tentando. Ai, nem que seja um passo de cada vez. Ai, hoje eu vou voltar a fazer tal coisa que eu gostava. Amanhã eu já não vou fazer nada porque eu já vou estar sem energia. Sabe? Tenta. Só não fica assim, pensando em si. Porque tem mais alternativas, tem mais opções, você importa, você é uma alma valiosa. Então é isso, gente. Não desistam. É um videozinho meio curto, talvez vai ficar um pouco confuso, mas eu queria fazer esse vídeo já tem um tempinho. No caso, eu pensei em fazer esse vídeo na época uma semana atrás. Eu pensei em fazer esse vídeo quando eu tava realmente muito... eu tava meio morta-viva. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer um vídeo contando um pouco sobre a minha perspectiva do que eu tô passando. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se identificarem, comentem nos comentários. Vocês não estão sozinhos, tá bom, gente? Vocês podem pensar assim, não tem ninguém pra me ajudar. Acho que sempre vai ter uma pessoa, e se não tiver, vai ser você mesma. E é isso, gente. Se cuidem. Realmente se cuidem. Um beijo e tchau.